Segundo aos Coríntios 4:7, o texto é conhecido de vocês. Segundo aos Coríntios 4, verso 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Amém, irmãos? Podeis assentar, irmãos. Fazendo uma reflexão sobre o ano que passou e o ano que virá, né? Que estamos nele já há 4 dias. As coisas andam rápido, já é o 4º dia de 2026. Eu não sei como você entrou aqui hoje ou o que você pensa sobre a fé, irmão. Mas certo é que eu estava pensando. É difícil acontecer, mas de vez em quando eu penso, irmão. Estava pensando o que eu quero para 2026. Pensei muitas coisas. Mas uma das coisas que eu quero é ser vaso. Mas não é qualquer vaso. Não. Eu quero ser vaso usado pelo Espírito de Deus. E não é usado de qualquer maneira, não. Eu quero ser vaso usado pelo Espírito de Deus para levantar pessoas, para dar vida a pessoas. Eu não quero ser pedra e nem quero ser um vaso aonde acumula poeira. Eu não quero ser um atrapalho. Eu não quero distanciar as pessoas, pelo contrário, eu quero aproximar as pessoas. Eu não quero ser um vaso, irmão, que seja parte usado. Não, eu quero ser usado totalmente por Deus. Eu não quero ser um vaso aleatório. Eu quero ser um vaso que aonde eu tocar, Deus cura. Que aonde eu tocar, Deus levanta. Eu não quero ser um vaso só para curar. Eu quero ser um vaso que, se eu falar, Deus responde. Que se eu abrir a boca, Deus cumpre. Eu não quero ser um vaso de qualquer maneira. Eu quero ser um vaso para que aonde as pessoas olharem em mim, vejam o Espírito de Deus na minha vida. Eu quero ser um vaso, mas eu quero ser um vaso que aonde eu passar, as pessoas reconheçam: aqui passou um homem de Deus, aqui passou um servo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser um vaso que, se eu for na sua casa, Deus vai mudar a história da sua vida. Eu quero ser um vaso, mas eu quero ser um vaso, não um vaso que aparece. Quero ser um vaso que some. Quero ser um vaso que as pessoas não veem. Quero ser um vaso que as pessoas não sequer toquem meu nome, mas quando as pessoas me verem, fale do nome de Jesus, da glória de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, irmão. Eu estava exatamente pensando sobre esse assunto quando estava de joelho, ou orando, ou sentado na poltrona em casa. Fazemos muitos projetos, mas eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor tem um projeto específico. Eu sei que a minha mente corre muito em projetos, mas eu sei que Deus tem um projeto específico.
Deus tem um projeto específico. Então, eu quero que você hoje, vamos fazer uma reflexão sobre o relacionamento entre o vaso e o oleiro. Relacionamento entre o vaso e o oleiro. Eu já falei muito sobre esse assunto aqui. Mas hoje eu quero que você pense diferente. A primeira questão que eu quero que você observe é que Deus, Ele cuida do vaso. Mesmo sabendo que este vaso vai dar mais trabalho do que resultados. Mas Ele cuida do vaso. Ele cuida e tem cuidado do vaso dia após dia. Irmão, olhe para trás. Deus cuidou de você. Deus cuidou de você. Deus cuidou da sua família. Teve momentos que você estava no chão e Deus cuidou de você. Momentos que você estava chorando e Deus cuidou de você. Momentos que você estava até se lamentando ou murmurando pela vida. Deus cuidou. Deus cuida do vaso. Deus tem um cuidado especial com os vasos. E é algo que nós não podemos reclamar, irmão. Em meio às nossas falhas, Deus se apresenta um cuidado especial. Deus cuidou de você até aqui. Deus alimentou a sua vida espiritual, alimentou a sua alma, alimentou o seu corpo. Deus cuidou de você. Nenhum de nós podemos reclamar do cuidado de Deus. Não falha. Ainda que somos infiéis, Deus permanece fiel. Fiel. Deus cuida do vaso, irmão. A segunda coisa que eu quero que você observe é a estrutura do vaso. Paulo diz: o vaso é de barro. O vaso é de barro. O vaso é fraco. O vaso é fraco. O vaso quebra com facilidade. Apesar de a gente achar que tem horas que a gente acha que é de ferro ou é forte. O vaso é fraco. É barro, é fraco. O vaso não tem nenhuma força e nem grandeza. O vaso é fraco. E Deus sabe disso, irmão. Davi fala no Salmo 139 que Deus cuidou da nossa biologia de forma especial. De acordo fui sendo formado, Deus estava lá. O que ele estava dizendo? Nos mínimos detalhes da minha formação biológica do meu corpo, Deus estava lá, olhando e sendo feito. Deus conhece a estrutura da sua vida e conhece quem é você. A sua estrutura não passa desapercebido. O vaso é fraco. Tem vaso que se sente forte ou acha forte, mas na realidade o vaso é de barro. É de barro até pela facilidade de moldar, ou de quebrar e fazer de novo, de formar um novo vaso. Então é de barro. É de barro porque pode ser trabalhado. Se fosse de ferro, uma vez formado, era difícil de quebrar. Então é de barro, o vaso é fraco. Olha para mim, irmão. E a única maneira de sermos usados por Deus é reconhecer a nossa fraqueza.
Não adianta nós acharmos que somos algo, ou damos conta de algo, ou fazemos algo. Não, nós somos de barro, totalmente de barro. A estrutura humana é de barro, o vaso é de barro. Essa estrutura, valor, o vaso não tem nenhum valor. Nenhum valor, irmão. Por mais que nós nos sentimos especiais, ou por mais que as pessoas gostam de ler versículos que vai para o seu coração, que ele é especial, por mais que nós nos sentimos reis ou rainhas, por mais que nós nos achamos melhores do que os outros, mas o nosso valor é nada. Nós não temos nenhum valor. O vaso não tem valor algum. Nos sentimos valiosos, ou pensamos que somos valiosos, e com isso atrapalha Deus usar a pessoa, irmão. Atrapalha. Quantos pregadores eu já vi na minha carreira cristã começar bem e terminar mal? Quantos pregadores hoje já ficaram envergonhados na jornada? Quantos homens Deus foi preciso descer o nariz dele e colocar no chão? Ou fazer igual Nabucodonosor, come capim alguns anos, depois você volta para você aprender que você só é barro. O seu valor é nada. Apesar que a sociedade de hoje, o cristianismo de hoje não aceita falar isso. Acostumaram colocar-se as pessoas acima, esse evangelho que coloca o ser humano acima do nível de Deus, ou iguala com Jesus, e não é, não é. Nós temos que ficar na posição de João Batista. Tem alguém que está pregando aí, ó, tem alguém que está curando aí, importa que ele, o que importa aqui é Cristo, quem vai aparecer é Ele, quem vai brilhar é Ele, quem é melhor é Ele, quem deve ser louvado é Ele, adorado é Ele, reverenciado é Ele, quem deve ser fiel é a Ele, e não a mim. Deus precisa aparecer mais. Estava perto de uma pessoa, ele falou assim: pastor, por que o senhor não compra um terno para o senhor assim? Eu falei: não, eu vou aparecer mais do que aquele que deve aparecer. Não compra um terno assim, dessa forma, agora tá no jeito. Eu falei: não, irmão. Quem tem que aparecer é Ele. As pessoas têm que olhar e ver Ele. Tem que sentir é Ele. Tem que perceber é Ele. Não. Tem que, hora que for reverenciar, é a Ele. Fulano prega ou fulano canta. Não, irmãos. O Espírito do Senhor na vida dele canta, adora, prega, serve a Ele. O vaso não tem valor algum. O vaso não tem nenhum valor. Apesar que a gente gostaria de ser valioso. Ou gostamos de nos sentir importante. As pessoas gostam, está no ser humano, de chegar em determinado lugar e as pessoas nos veem, ou nos perceberem, ou estar perto. Eu me lembro que a melhor pregação que eu fiz na minha vida, em todo o meu ministério, a melhor pregação que eu preguei, e eu pude dizer assim: Deus fez algo incrível. Eu não tinha nem estudado o texto. Tinha nem lido o texto. Cheguei na igreja nem com intenção de pregar, porque não fui para pregar, fui para assistir a posse de um pastor. Eu já falei aqui uma vez, e o pastor dirigiu o culto todo o culto. Eu era um garoto de 20 anos. E eu sentado no púlpito representando o meu pastor, estava sentado representando o meu pastor,
que era o pastor presidente, representando ele. Eu só fui ser representativo. E quando ele estava terminando o louvor, vamos ouvir a irmã cantar, ele chega no meu ouvido e diz: você vai pregar. Posse de pastor presidente, irmão. E eu olhei assim e pensei: misericórdia. Você sabe quantas vezes eu tinha pregado na vida, irmão? Umas 4. Sabe quantas escolas bíblicas eu tinha dado? Umas 4 ou 5 ou 6 escolas. Não tinha nem forma. Eu falei: Jesus, aqui é só. Quando eu falei Jesus, aqui é só o Senhor. O Senhor sabe que eu não sei pregar, nem o texto, e eu sei nem a hermenêutica do texto, nada. Na verdade, eu não tenho nem texto aqui na Bíblia desse tamanho, não tem nem texto aqui. Olhe para mim, irmão. Terminou a irmã de cantar, ele passou o microfone para mim, vamos ouvir o irmão, lá na Bahia, é o irmão da Madureira. Eu estava na igreja Ministério Missão. O irmão da Madureira vai pregar. Eu peguei o microfone, na hora que eu peguei o microfone, que eu abri a Bíblia, Isaías capítulo 41, verso 8. Que eu abri a Bíblia, o Espírito Santo falou assim: prega para o pastor que está saindo. A partir daí, nenhuma pessoa da igreja ficou em pé. Ninguém estava sentado. Até o pastor que estava sentado aqui colocou a cabeça entre as pernas e ficou chorando. Eu preguei? Não, eu não preguei. Deus pregou naquele dia. Olhe para mim, irmão. Você não é importante. Quando você desaparece, o Espírito do Senhor aparece. Quando você tira o seu eu, a glória de Deus aparece. Então, qual é o motivo de eu estar pregando esta mensagem hoje? Nós temos o ano todo, e todo este ano, a única coisa que precisamos na nossa vida é ser usado por Deus. É ser um vaso que vai ser usado para fazer algo. Eu vou tocar em alguém, vou na casa de alguém, vou evangelizar alguém, vou confessar com alguém, vou dar um conselho, vou falar algo, vou expressar algo, e o Senhor vai fazer milagre. É isso. O que eu preciso? Só ser o vaso. Obreiro, eu só preciso ser o vaso. Deus sabe que você é um vaso ansioso. Deus sabe que você é um vaso que tem depressão, irmão. Deus sabe que você é um vaso que sofre a sua alma. Deus sabe que você sofre quando as pessoas não falam com você. Deus sabe quando as pessoas não te cumprimentam, você quase morre. Deus sabe que tipo de vaso você é, mas o que Deus está fazendo é: seja vaso, eu vou usar você em nome de Jesus. Só seja vaso, irmão. Você só precisa ser o vaso. O oleiro conhece o vaso, irmão. O oleiro sabe quem é o vaso. O oleiro não é alheio ao vaso. Não, esse vaso aqui eu não sei nem... Não. Deus sabe quem é você. E Ele jamais pediu o vaso perfeição. Você não vê isso na Bíblia. Ele diz assim, ó, anda na minha presença, é perfeito. Ele está dizendo: procure andar na minha presença com perfeição. Ele fala a Abraão: Abraão, eu sou o seu grandíssimo galardão. Ande na minha presença e ser perfeito. Não é que você vai ser agora perfeito. Ele diz: você vai buscar a perfeição. Olhe para mim, Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Deus conhece a sua vida. Agora, em contrapartida, será se você conhece o oleiro? Você sabe quando o oleiro está falando? Você entende quando o oleiro está chamando você? Você consegue ouvir quando o oleiro está escolhendo você para algo?
Você consegue entender quando o oleiro vai usar você? Você consegue entender quando você vai ser o instrumento do dia? Você consegue chegar perto de alguém e você entender que Deus está falando com você para ajudar a pessoa? Você consegue sair da sua casa e entender que Deus está dizendo: vai na casa de fulano que eu vou curar. O oleiro te conhece, mas você conhece o oleiro? Esse é meu desafio desse ano, irmão. Eu quero ouvir o oleiro. Eu quero entender quando o oleiro falar comigo. Depois da manhã faz 11 anos que eu estou aqui, irmão. 11 anos que eu estou nessa igreja. Deus nos abençoou. Mas tem uma coisa. Esse ano eu quero que seja o ano de ouro. O 11º. Aleluia. Eu quero que Deus levanta homens e mulheres aqui com o poder de Deus na vida. Eu quero que Deus levanta profetas nessa igreja em nome de Jesus. Eu quero que a nossa igreja volte a ser aquela igreja pentecostal da Assembleia de Deus. Aquela pessoa que tem vontade de ser profeta, de ser vaso usado, de ser homem de Deus neste lugar. Homem usado para curar alguém. O oleiro conhece o vaso. Mas e o vaso? Conhece o oleiro? Olhe para mim, irmão. Você sabe quando Deus está te chamando para algo? Você sabe quando Deus está pedindo você para fazer algo? Você entende quando Deus está cobrando algo de você? Você entende quando Deus está falando para você tomar uma posição diferente? Você entende quando Deus está dizendo muda de caminho? Você entende isso, irmão? Você consegue entender quando Deus está falando? Eu quero ser um vaso que cura as pessoas. Eu quero ser um vaso que Deus possa falar comigo, eu sair da minha casa e ir aonde Deus falar comigo. Não adianta ser crente e não ser usado por Deus. Não adianta vir para a igreja e não ser usado por Deus. Não adianta servir um Deus que não fale comigo. Eu não sirvo um Deus que é mudo, eu sirvo um Deus que fala. Não adianta servir um Deus que eu não sinto Ele. Não adianta servir um Deus que eu não percebo Ele. Não adianta servir um Deus que eu não consigo entender Ele. Servir um Deus à distância? Não. Quero servir um Deus de perto. Aí Paulo vai e coloca assim, olha. Temos esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse, irmão? Poder de Deus. Presença de Deus. O vaso é de barro, mas o poder é de Deus. O vaso é de barro, mas a glória é de Deus. O vaso, ele é de barro, mas a unção é de Deus. O vaso é de barro mesmo, mas o que Deus fala, é a glória de Deus, o vaso é de barro. Mas o que está dentro do vaso é o Senhor, é a presença do Espírito Santo. Agora, nós temos 4 dias do ano. Nós estamos no 4º dia do ano. Você pode chegar no final do ano, irmão, com tudo conquistado. Mas se a sua vida espiritual chegar morta, acabada, passar o ano todo e você não sentir que Deus te usou para fazer algo, passar o ano todo e você não perceber que Deus trabalhou através de você, passar o ano todo e você não ouvir a voz de Deus, passar todo o ano e você não perceber que Deus pode te usar para libertar alguém, para que serve ser cristão? Para que serve, irmão? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cantar, pular para cima, andar, estar junto, é muito bom. Mas é melhor quando você percebe que Deus te usou para fazer algo, para mudar a vida de alguém. Quantos percebem que precisa disso na sua vida? Olha, que você precisa mudar de posição espiritual este ano, em nome de Jesus. Mudar de atitude espiritual. Olha para mim, irmão, esse ano é um ano de mais oração. Esse ano é um ano de jejuar mais.
Esse ano é um ano de ler a Bíblia toda. Esse ano é um ano de você, dentro da sua casa, fazer culto doméstico. Reunir a sua família, abrir a Bíblia e pregar para a sua família este ano. Este ano é o ano que Deus pode batizar com o Espírito Santo lá na sua casa, lá na sua família. Irmão, eu acordei pela manhã dizendo a mim mesmo, eu não quero ser um miserável crente, mas eu quero ser um crente enriquecido pela glória de Deus. E não quero para mim, eu quero para nós, eu quero para minha família, eu quero para meus filhos, meus netos, minhas noras. Eu quero que Deus cure na sua casa, cure na sua família. Eu quero que Deus fale lá na sua casa. Eu quero que quando você dobrar o joelho, você ouça a voz de Deus. Eu quero que o Espírito Santo te acorde de madrugada e fale com você para ir orar. E você ouvir isso. Você ouvir e falar, não, Deus me acordou de madrugada. Porque eu acho que o maior privilégio do mundo é você estar dormindo e Deus te acordar. E Deus falar com você assim, vai orar. Esse cuidado de Deus na nossa vida. Esse ano, eu quero que a sua vida se torne um manancial do Espírito do Senhor. Você que é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas mais. Você que está morto espiritualmente, você sabe que eu estou falando com você. E tem muito tempo que você está morto e você não acredita nisso. Não é que você parou de frequentar a igreja, é que a sua vida espiritual morreu. Mas hoje Deus pode ressuscitar você em nome de Jesus. Não é que esse culto vai mudar a sua vida, não. Mas é como diz o irmão João, é que a disciplina do amanhã vai fazer você ser uma nova pessoa em nome de Jesus. É que você vai chegar em casa hoje e vai levantar a mão dentro da sua casa e vai falar, profetizar lá dentro, vai dizer aqui, eu quero ouvir a voz de Deus, aqui, eu quero desligar a televisão, desligar a internet, desligar a conexão, sair do Wi-Fi e pedir a glória de Deus. Deus vai mudar os nossos cultos. Porque você vai vir da sua casa cheio do Espírito Santo. Você vai vir da sua casa já falando em língua estranha. Deus vai mudar os nossos cultos. Não é que Deus vai vir para a igreja. É que Deus já encontrou com você na sua casa. Em nome de Jesus. Que lá na sua casa a sua própria esposa vai lembrar. Olha, nós precisamos ouvir a voz de Deus aqui em casa. Irmão, a Assembleia de Deus precisa voltar àquele tempo que os filhos eram batizados com o Espírito Santo no culto doméstico, irmão. Que as pessoas entravam na igreja e percebiam que Deus estava presente. Eu não quero ser o pastor amigo. Não. Eu não quero ser o pastor brincalhão, o sorridente. Não. Eu quero ser o pastor que quando eu olhar no seu rosto eu vejo a sua alma. Eu quero ser o pastor que quando você encostar perto de mim, você perceba Deus. É esse pastor. O pastor que quando você aproximar de mim, eu possa tocar em você e Deus curar a sua vida em nome de Jesus. Mas é eu que quero ser assim? Não. Eu quero que a nossa igreja seja assim. Eu quero que o dono do supermercado, quando vê um crente dessa igreja entrar lá, fala, entrou o Espírito Santo aqui, ó. Que quando você chegar no açougue para comprar carne, a pessoa olhar em você e falar, essa pessoa é crente, eu vejo o brilho do Espírito de Deus na sua vida. Eu quero que as pessoas olhem para você e peçam você para orar. Falam, fulano, vem cá, ore por mim, porque não, eu sei que você é crente, ore por mim. Eu quero que as pessoas entrem nessa igreja aqui, não porque ela é uma igreja grande, não. Não porque ela está na esquina, não. Mas porque quando passar aqui, perceba que Deus está presente neste lugar. E não está presente nas poltronas, nas paredes, não. Está presente na sua vida,
na sua vida. Deus está presente na sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmão.